Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês 10 passos super fáceis para a gente poder estudar um versículo, meditar nele mais profundamente e entender certinho do que ele se trata, tá bom? O vídeo de hoje é um complemento ao vídeo passado, tá? No vídeo passado eu mostrei para vocês como criar um plano de leitura bíblica por temas. E aí, quem assistiu o vídeo já viu que basicamente eu ensino vocês a reunirem versículos a respeito de um mesmo tema. E aí, uma das formas que vocês podem fazer para estudar, né, para fazer esse estudo por temas, versículo por versículo, é seguindo o método que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, né, basicamente, para você poder começar a fazer esse estudo de versículo, você pode ou primeiro fazer, né, um plano de leitura por temas, que nem eu ensinei no vídeo passado, e aí você segue versículo por versículo, seguindo o método que eu vou passar hoje, ou vamos supor que você está ali no seu plano de leitura e você leu lá uma passagem, e aí nessa passagem um versículo te chamou bastante atenção e você quer estudar melhor ele. Aí você pode pegar e seguir isso que eu vou passar hoje, tá? Então, tem essas formas aí de você aplicar esse estudo e conseguir fazer. Para o vídeo de hoje, eu peguei um versículo de 1 Pedro 5, versículo 7, tá? E aí eu passei aqui para vocês para a gente poder fazer o nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei aqui nesse caderno, para ficar bem melhor para vocês verem no vídeo, eu escrevi bem grande, tá? Mas vocês façam de acordo com a letra de vocês mesmo. Então, vamos começar, né? Os 10 passos para a gente poder fazer o estudo de versículo. O primeiro passo que vocês vão fazer é pegar o versículo que vocês vão estudar e escrever ele no alto do caderno de vocês. Vocês podem escrever ele assim, né, um embaixo do outro, ou escrever ele fazendo um espação para vocês poderem fazer setinhas, essas coisas assim, ao longo do versículo. Eu prefiro colocar ele aqui no alto, né, e colocar as anotações embaixo, do que colocar ele no meio da folha, as anotações ao lado, como se fosse um mapa mental. Aí você escolhe qual que você gosta mais. Então, o primeiro passo é você escrever o versículo aqui em cima. O segundo passo é você substituir palavras, né, pelo seu nome. Então, por exemplo, se o seu versículo tiver pronomes pessoais, né, como eu, você, ele, né, pronomes tanto do caso reto, do caso oblíquo, seja qual for o versículo que você escolheu, você vai pegar esses pronomes e vai substituir pelo seu nome, né, vai colocar em primeira pessoa, para que você faça uma leitura melhor desse versículo. Então, para ficar como exemplo aqui para vocês, né, o versículo original é: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E aí eu substituí e escrevi: Tainá, que sou eu. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ou então, né, tem uma segunda opção que foi colocar em primeira pessoa: lançarei sobre Deus toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Então, fica aqui também esse exemplo para vocês. E aí, depois que vocês fizerem isso, né, vocês vão voltar para o versículo principal de vocês e vão grifar frases ou palavras que chamaram a atenção de vocês. Nesse caso, eu circulei a palavra lancem, a palavra ansiedade e a palavra cuidado, que são palavras que eu achei que se destacam dentro deste versículo. O quarto passo que vocês vão fazer é pegar na sua Bíblia o capítulo, no exemplo aqui nesse caso, né, seria o capítulo 5 de 1 Pedro, e você vai ler esse capítulo inteiro. Jamais, gente, jamais na vida de vocês estudem um versículo de forma individual, sabe? Pega só ele, interpreta só ele do nada. Não. Vocês têm que ler o contexto para saber por que aquilo foi dito, para quem, em qual circunstância, para que vocês possam entender certinho ali, né? E não fazer uma aplicação errada da palavra, tá? Então, vocês vão lá na passagem do versículo de vocês, no meu caso aqui é o capítulo 5 de 1 Pedro, e vocês vão ler todo esse capítulo, se possível, se necessário,
leia o capítulo anterior, o capítulo que vai depois, para poder entender certinho do que se trata. E aí você vai anotar o que você entendeu a respeito desse contexto. Eu escrevi aqui o seguinte: lendo o capítulo todo, vemos que nesse versículo, Pedro estava dando conselhos a pessoas jovens na fé acerca da ansiedade. Então é isso que ele estava falando aqui. Ele está falando realmente sobre ansiedade para pessoas jovens na fé, né? E agora a gente vai então para o próximo passo, tá? Que assim, se possível, você vai ler esse mesmo versículo em outras versões da Bíblia. Ah, Tainá, mas eu só tenho uma Bíblia, não tenho condição de comprar outra. Você não precisa. Você pode baixar no seu celular, seja ele iOS ou seja ele Android, você procura aí na sua loja de aplicativos um aplicativo de Bíblia. Esses aplicativos geralmente te permitem a ver a Bíblia em várias versões. Esse primeiro aqui eu escrevi na versão NVI, que é a versão nova versão internacional. É uma versão bem legal aí da Bíblia. E aqui embaixo eu olhei em outras versões também, que é no caso a Almeida Revista e Corrigida e a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu não tenho uma Bíblia NTLH. Como que eu olhei? No aplicativo de Bíblia, né? O aplicativo que eu usei e que eu recomendo sempre para vocês é o YouVersion, que é esse aplicativo que eu vou deixar aqui aparecendo aqui para vocês, o ícone, tá? Vocês vão lá na Play Store ou na Apple Store de vocês e digita YouVersion, vai aparecer esse aplicativo lá, vocês baixem ele. Ele tem muita coisa legal, entre elas várias versões da Bíblia para você poder comparar o seu versículo, tá? E aí eu anotei aqui, né, como é que fica esse mesmo versículo em outras versões. Você não precisa reescrever tudo, eu fiz aqui para ficar bem visual para vocês, tá? Mas quando você estiver estudando, você pode só ler mesmo. E aqui então eu coloquei: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vocês viram que não muda muito, né, da NVI. E aqui na NTLH fica: entreguem todas as preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Eu acho muito interessante essa parte de comparar em outras traduções, porque às vezes você leu numa tradução e você não entendeu. Mas aí quando você compara com outras traduções, te ajuda a entender, porque eles substituem as palavras, às vezes trocam, né, a palavra por um sinônimo, isso te ajuda a entender, tá bom? E aí, o sexto passo, então, que a gente vai fazer é localizar as referências cruzadas. O que são referências cruzadas? Vamos supor que essa aqui é a sua Bíblia. Geralmente, lá no finalzinho da Bíblia, tem umas letrinhas bem pequenas, escrito Mateus, tal, tal, sabe? É uma referência cruzada. Então, tem assim, o texto bíblico, aqui a palavra do texto bíblico, e aí tem uma letrinha pequenininha, sei lá, contexto, e tem uma letrinha A, bem aqui no cantinho. E aí, quando você for lá embaixo nas referências cruzadas da sua Bíblia, vai estar lá, letra A, referência tal, tal, tal. O que é isso? Ele quer te dizer que naquela referência lá embaixo que ele está te passando, tem uma passagem da Bíblia, né, que fala sobre a mesma coisa desse versículo que ele marcou aqui para você. Então, é muito interessante também para te ajudar a entender o que está falando, te ajudar a entender o contexto, né, ajudar a interpretar, você olhar as referências cruzadas. Aqui na minha Bíblia tinha essas referências aqui, que no caso é Mateus 6:25, Lucas 12:11 e Filipenses 4:6. Eu não escrevi aqui, eu preferi não escrever, mas eu fui lá na minha Bíblia, abri Mateus, li certinho, entendi o que estava acontecendo lá, fui em Lucas, fui em Filipenses. Isso me ajudou bastante a entender essa passagem aqui, por isso eu recomendo que vocês façam. Ah, Tainá, minha Bíblia não tem referência. Às vezes, alguns dos versículos no próprio aplicativo da YouVersion, ele tem essa opção de referências, né? Às vezes você clica no versículo assim, ele abre as referências cruzadas. E se não tiver, não tem problema, você pode pular para a próxima parte também, tá bom? Não tem problema. Não tá tudo acabado se você não conseguir fazer um desses passos. Passa pro próximo que dá tudo certo.
Virei aqui a folha, porque a outra parte, né, acabou e não tinham acabado os passos ainda. Vamos agora para o sétimo passo, que é você fazer uma pesquisa. Então, se no seu versículo tiver alguma palavra que você não sabe o significado, você vai anotar ela num cantinho, vai pesquisar essa palavra num dicionário, tá? Não tem dicionário físico, pesquisa no Google, significado da palavra tal. E aí eu pesquisei aqui como exemplo para vocês. A palavra lançar e a palavra ansiedade. Para a palavra lançar, eu encontrei o significado de atribuir, imputar, lançar a responsabilidade sobre alguém. Então, seria, né? No caso desse versículo. E a ansiedade, eu encontrei desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição. Então, foram esses os significados que eu encontrei para essas palavras que eu não conhecia, que eu não entendia o significado. O que a gente pode fazer então? Quando você encontrar o significado da palavra, você volta no seu versículo e substitui a palavra pelo significado dela, pelo sinônimo dela também pode ser, tá? E aí, com isso, a gente vai então para o oitavo passo, que é a conclusão. Então, na conclusão, você vai fazer um apanhado geral. Tudo aquilo que você aprendeu com essa leitura, com esse estudo, você vai escrever aqui. Então, o que eu escrevi aqui pra gente? Estudando esse versículo, eu aprendi que não preciso me preocupar ou ficar ansiosa por alguma coisa, porque Deus tem tudo sob controle e está sempre atento às minhas necessidades, cuidando de mim. Então, basicamente, foi isso que a gente aprendeu estudando esse versículo mais a fundo um pouquinho. E aí, no nono passo, você vai fazer uma aplicação pessoal. Como assim aplicação pessoal, Tainá? Você vai pegar isso que você aprendeu e vai ver uma forma prática de você aplicar na sua vida. Porque existem formas de você fazer uma aplicação pessoal e geralmente as pessoas colocam uma coisa muito abstrata. E não pode ser abstrata. Sempre que você for fazer sua aplicação pessoal, pensa que ela precisa ser uma coisa prática e uma coisa possível, tá? Tem que ser uma coisa que você realmente tem como fazer. E uma coisa prática é uma coisa que você vai fazer mesmo, né? Tipo, só pensar em tal coisa. Não, você vai fazer. Eu escrevi aqui, então, na minha aplicação pessoal para vocês. Depois do que eu aprendi hoje com esse versículo, eu vou memorizá-lo e guardá-lo em meu coração para que todas as vezes que eu me preocupar com alguma coisa e isso perturbar o meu coração e querer tirar a minha paz, eu vou recitá-lo em espírito, para que eu me acalme ao lembrar que Deus tem tudo sob controle e tem cuidado de mim. Então, a minha aplicação pessoal é decorar esse versículo na minha mente para poder recitar ele toda vez que eu me sentir ansiosa, gente. E realmente isso funciona de verdade, sabe? Você lembrar da palavra de Deus, você usar a palavra de Deus você usar a palavra de Deus como um escudo, sabe? Isso é demais, assim, é muito incrível, né? Mas vocês podem aplicar isso de várias formas. Vamos supor que o versículo que você leu fala sobre perdão. E aí você, né, aprendeu que você tem que perdoar as pessoas, independente do que as pessoas te fazem. Exemplo, tá? E aí na sua aplicação pessoal, você pode, por exemplo, escrever algo prático. Pedir perdão para alguém. Eu tenho que pedir perdão para Maria, porque aquele dia eu fiz tal coisa com ela. E eu não pedi desculpa para ela. Passou, ficou tudo bem, mas eu acabei não pedindo desculpa para ela. Então, você vai lá e coloca, pedir desculpa para Maria, por causa disso e disso. Uma coisa prática para você fazer, coisas práticas. Vamos supor que a palavra que você leu fala sobre evangelismo, né? Você tem que falar mais da palavra de Deus, você aprendeu isso. Eu tenho que falar um pouco de Jesus para aquele meu colega de trabalho. Todo dia ele senta do meu lado e eu nunca falei de Jesus para ele, nunca nem sequer chamei ele para ir na minha igreja. Que eu não posso fazer isso hoje, entendeu? Então fica aí de exemplo para vocês, né? Várias formas para vocês fazerem a aplicação pessoal, o estudo de vocês. E por último, mas claramente não menos importante, você vai fazer uma oração, né? Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Deus falou com você, você vai orar, vai agradecer, vai pedir para Ele te ajudar a aplicar, a viver a palavra dele, tá bom? E aí você pode escolher se você escreve a sua oração na sua anotação ou se você só faz a sua oração mesmo, tá? Gente,
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito demais que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês fizerem e quiserem postar no Instagram, me marca, tá? Ou então só me manda lá no direct. Meu Instagram é @simplesmentecristã. Se você quiser também me seguir por lá, eu te convido. Seja muito bem-vindo, tá? Lá eu posto a minha rotina de devocional, leitura bíblica, estudo bíblico. Eu tô sempre dando várias dicas legais pra vocês por lá também. Então me segue por lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você gostou desse vídeo, já compartilha com os seus amigos no grupo de jovens da sua igreja, no grupo das senhoras, das irmãs, na célula. Já vai compartilhando com todo mundo, tá bom? Pra todo mundo poder fazer esse estudo de versículo, tá? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.